sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Hoje eu estou trazendo para vocês este lindo tapete, que eu fiz ele todo no fio 6. Eu usei o fio barroco. Aqui no meio eu usei um azul escuro, que é um barroco fio 6. Depois eu usei o barroco natural. E depois eu usei o barroco mesclado, que é esse aqui, ó. É o Multicolor Premium. Usei esse aqui. Nessa parte branca aqui eu usei o barroco natural. E esse fio azul aqui era só uma sobra. Eu tô até sem o número do código deste azul aqui, só que é um azul bem escuro. Ele parece até preto, mas não é, tá? É um tom bem escuro. Depois que eu conseguir a numeração, eu passo para vocês. Mas, enfim, esse tapete, ele ficou com 68 centímetros no comprimento e 38 centímetros aqui na largura. Ele ficou num tamanho bem legal, ficou bem bonito, eu gostei muito do resultado. Eu fiz a borda dele diferenciada, eu não sei se dá para ver aí nos detalhes, ó. Eu fiz ela só na lateral, como se eu tivesse encerrando um barradinho, aí eu fui fazendo como se fosse, né, a correntinha aqui na lateral, ó. E o conteúdo dele é muito simples, né? As carreiras dele aqui, nós vamos usar o Vzinho, né? Tendo aquele cuidado na lateral, que onde tem o maior cuidado nessa peça é na lateral, para que não fique virando, encurvando, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesses detalhes para poder sair tudo certinho. Então, agora, ó, eu vou mostrar todo o material que a gente vai usar para executar essa linda peça. Eu espero que vocês gostem e que vocês consigam aí confeccionar, né, cada um à sua maneira, lembrando que cada pessoa tem a sua tensão de ponto. Então, pode ser que dê algum tipo de diferença, mas aí você pode estar adaptando, tá colocando aí o seu jeito, e aí você vê que o resultado não fica diferente, ok? Então, vamos ao material. Fazer essa linda peça. Vou usar o barroco natural, é um fio 6, viu? Na ordem 6, eu sempre uso a ordem 6 aqui do fio. A Tex é 885. Vou usar também esse azul, a cor dele é 2829. Também é um fio na ordem 6. E vou usar, né, essa sobra de fio aqui pra gente fazer a borda do tapete, né? Esse Multicolor Premium, né, que é um azul mesclado. Tem vários tons de azul aqui, tem um tom mais clarinho, um tom médio e o tom mais escuro, que aliás, né, o tom mais escuro de azul, que é esse que tá aqui no centro do tapete, ó. Vou mostrar novamente, que ele ficou muito lindo, eu fiquei encantada com esse tapete, né? Ele tá muito lindo mesmo, fica muito maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. E, além de tudo, é muito simples e fácil de ser confeccionada. Vou usar a agulha 4 milímetros, né? Lembrando assim, eu uso bastante a 4 milímetros, que eu tenho a tensão de ponto meu é um ponto mais apertado, então eu uso a 4 milímetros, é do meu uso assim mais habitual, tá? Usando o fio 6. Uma tesoura, né, pra hora do arremate. E a fita métrica, que é bom sempre a gente ter pra tá aí fazendo a medição do nosso trabalho, né? Então, vamos lá, vamos iniciar. A única diferença agora nesse trabalho que a gente vai iniciar é que essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui que tá em azul escuro, eu vou fazer no barroco natural. E essa parte que tá aqui no barroco natural, eu vou usar esse azul aqui, ó, pra fazer essa parte do conteúdo. Por quê? Porque fica mais fácil pra visualizar. Se eu usar esse fio assim muito escuro ou de um tom que seja mais fechado, fica difícil pra visualização de quem vai tá aí, né, acompanhando passo a passo pra estar fazendo o seu trabalho, ok? Então, vamos lá.
vamos iniciar o nosso trabalho. Lembrando que eu sempre uso o fio interno, né? Eu gosto de usar o fio interno aqui do novelo, que fica mais fácil. Então, ó, para iniciar, nós vamos fazer 47 correntinhas. Então, lembrando que aqui, ó, estou segurando o fio, principalmente aí quem ainda não tem o hábito de manusear o fio e a agulha, sempre a gente segura aqui, ó. Você pode tanto fazer um ezinho assim, você segurando, você mesmo entrelaça aqui, segura, introduz a agulha e busca esse fio que tá aqui embaixo, ó. Eu tô deixando bem soltinho pra mostrar. Você laça desta forma. Aqui tem a primeira laçada, que é onde a gente deixa, né, esse nozinho aqui do início. Ou você segura o fio, né, a sua maneira aí, coloca a agulha, vai fazer o mesmo ezinho, virando e segurando, busca esse fio e deu a primeira laçada. Aqui a gente tem o início. Agora, eu vou contar 47 correntinhas. Então, vamos lá fazer as nossas 47 correntinhas. Eu busco esse fio, ó, e passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lembrando que quando você faz uma correntinha, nunca é bom apertar demais. Por quê? Porque a hora que você vai iniciar depois as suas próximas carreiras, pode ser que atrapalhe no desenvolvimento do seu tapete. E ele fique com uma parte mais fechada e outra mais aberta. Então, sempre é bom manter uma sincronia. Então, aqui eu fiz 10 correntinhas, vou terminar as 47 correntinhas e já volto pra gente continuar este trabalho. Bom, aqui eu terminei 47 correntinhas, ó. Notem que elas ficaram na mesma sincronia, nem apertei e nem deixei larga demais. Agora, o que eu faço? Vou fazer mais uma correntinha. Por quê? Porque nós precisamos de 47 correntinhas apenas. Coloquei mais uma correntinha aqui, por quê? Porque eu vou voltar uma correntinha, ó. Essa correntinha que tá aqui, eu volto ela e venho na segunda aqui, ó. Voltando na correntinha. Busco esse fio, faço ponto baixo aqui, subo uma correntinha, duas correntinhas. Aqui equivale a um ponto alto, porque eu tenho uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto na base da minha correntinha. Então, eu laço o fio na agulha, na próxima correntinha, eu introduzo a agulha, passo uma vez, passo duas vezes. Lacei novamente, ó, na próxima correntinha eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio, passar uma vez, passar duas vezes. Laçar novamente, introduzir na próxima correntinha, buscar esse fio, passar uma vez, passar duas vezes. E assim eu vou fazer a cada correntinha aqui de base, né, na correntinha que eu fiz aqui, ó. Então, em cada correntinha eu laço, introduzo a agulha, busco esse fio, passo uma vez, passo duas vezes. E assim, ó, notem que está iniciando a minha carreira. Então, vou laçar sempre, introduzir a agulha aqui, ó, na correntinha, buscar esse fio. Sempre, ó, você fica com 3 na agulha aqui. Passa em 2, novamente você busca o fio e passa em 2. E assim você tem o ponto alto. Novamente na correntinha, buscou o fio, passou em 2, passou em 2. E assim a gente segue. Então, eu vou terminar esta carreira e volto pra gente iniciar a próxima. Ó, aqui estou chegando ao final desta carreira. Notem que ficou na mesma sincronia, nem apertei, nem deixei muito largo cada ponto aqui. Aí, fica desta forma, ó, bem direitinho. Aqui, agora, nós estamos para fazer
o último ponto alto, né? Desta carreira aqui, na parte reta do tapete. Então, aqui eu vou laçar e agora neste último ponto aqui, eu vou fazer 6 pontos altos para poder fazer a nossa curva. Então, fiz um. E aí, eu seguro essa pontinha pra cá pra não ficar atrapalhando e aí já vou fazendo arremate, ó. 2. Novamente, eu laço no mesmo ponto de base, 3. Laço novamente, 4. E aí, você vai arrumando, né? Vai pegando e já fazendo a curvinha, ó. Fiz 1, 2, 3, 4. Vou segurando aqui, depois eu ajusto direitinho. 5. Laço novamente. E faço o 6º ponto alto aqui dentro. Então, agora eu vou deixar aqui um pouquinho largo, só pra gente fazer essa conta certinho, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E agora eu ajusto aqui, dou uma arrumada nesse cantinho, não se preocupem que depois fica certinho. Então, você laça aqui, e nesse ponto aqui, ó, no próximo ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer agora um ponto alto para cada ponto na base. Então, eu vou arrumando aqui, ó, vai ficar direitinho. Lacei e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. É sempre da mesma forma, eu laço, introduzo a agulha aqui no ponto da carreira de base e faço meu ponto alto. Novamente, eu laço, introduzo a agulha aqui, ó, busco esse fio e vou fazendo meu ponto. Ó, notem que vai ficando direitinho, ó como ficou aqui. E aqui na curva tem que ter 6 pontos altos aqui nessa curva. E aí, agora a gente segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E sempre assim, ó, na parte reta, tem que ficar 45 pontos altos. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe para que o seu trabalho fique direitinho. Então, nós temos de início 47 correntinhas, né? Realizamos aí 47 pontos altos na primeira parte. Depois, na hora que a gente faz a curva, né? No último ponto alto, junto com ele, eu faço mais 5 pontos altos, ficam 6 pontos altos na curva. E agora, eu faço, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Veja que ela vai ficando direitinho aqui, ó. E assim a gente segue laçando, introduzindo a agulha aqui no ponto da carreira anterior e fazendo o ponto alto. Laçou, introduziu aqui, buscou o fio. Eu tenho 3, passo em 2, passo em 2. Esse é o ponto alto. Lacei, introduzi aqui, busquei esse fio, passei uma vez, passei 2 vezes. E assim a gente segue até chegar na nossa próxima curva, que novamente teremos que ter 6 pontos altos na nossa curva. Então, a gente segue aqui, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto na nossa base. É simples assim, fica fácil, viu? Simples, laçou, introduziu a agulha, buscou o fio, passou 2 vezes, passou 2 vezes. É assim, ó. Laçou, introduziu no ponto de base, passou uma vez, passou 2 vezes. E assim a gente segue, né? Até ao final da nossa carreira. E ela vai ficando desta forma aqui, ó, né? Fica desse jeitinho e fica bem legal. Cheguei ao final da carreira, aqui nós temos 45 pontos altos. Agora, nós vamos fazer novamente 6 pontos altos aqui na curva. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, que foi o início, eu vou introduzir a agulha aqui, vou buscar esse fio, fazer o primeiro ponto alto, laçar novamente no mesmo ponto de base, fazer o segundo ponto alto, laçar novamente, ó, aqui no mesmo pontinho de base, fazer o terceiro ponto alto. E assim nós vamos até fazer essa curva. Então, fiz 3, lacei novamente,
4, laçar novamente o quinto, laçar novamente o sexto. E assim, ó, nós temos a nossa curvinha. Lembra que no início eu fiz um ponto baixo para poder subir e fazer os próximos pontos altos? Aqui agora eu venho diretamente nesse ponto alto aqui, ó, que é o da minha carreira da parte reta. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Peraí, deixa eu contar certinho pra gente não fazer nenhum tipo, né, de confusão aqui. Peraí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nessa parte da volta da curva, eu tenho que ter 6 pontos altos e na parte reta eu tenho que ter 45 pontos altos. Então, vamos lá. Virando aqui na curva, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto alto. Então, vou introduzir a agulha aqui, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo aqui, ó. E vou acertando a curvinha. É assim mesmo, viu? Porque a gente tem que arrumar, ó, aí a curvinha fica certinha. E agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Para iniciar a próxima carreira, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer 2 meios pontos altos. Desta forma aqui, ó, lacei, introduzi no ponto seguinte, busquei esse fio e vou passar uma única vez. Vai ficar desta forma. Espero que esteja dando para visualizar, ó, ficou assim. Vou laçar novamente e no próximo ponto aqui, vou introduzir a agulha, buscar esse fio, laçar e fazer outro meio ponto alto. Notem que aqui agora ficou 3 pontos na agulha. Então, eu tenho o primeiro, tenho um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Agora, eu vou laçar novamente, passar de uma vez entre os 3. E vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas. E assim, agora eu vou seguir, ó, lacei novamente, no ponto de base, agora um ponto, ó, 3 pontos na carreira de base, eu puxo os 3 no meio ponto alto. Então, é assim, ó, deixa eu explicar melhor, que eu acho que tem que visualizar, né, pra compreender melhor. Ó, vamos laçar. Aqui eu fiz 3, já fiz o ponto, fiz 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer novamente, ó, introduzi a agulha, fiz o meio ponto alto. Lacei novamente, introduzi no ponto seguinte, fiz outro meio ponto alto. Lacei novamente, venho no terceiro ponto de base, faço outro meio ponto alto. Eu espero que esteja dando para entender, ó. 3 meio pontos altos. Lacei novamente, busco esse fio aqui, passo direto, ó. Faço uma correntinha, 2 correntinhas. E ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Laço novamente, no ponto aqui de base seguinte, faço meio ponto alto. Laço novamente, venho no próximo, faço meio ponto alto. Laço novamente, venho no próximo, faço outro meio ponto alto. Então, sempre vai ser desta forma, ó. Eu faço aqui, ó, 3 meio pontos altos, busco esse fio e passo de uma vez. E faço 1, 2 correntinhas. E ele vai ficando desta forma aqui, ó. Vou fazer novamente com um pouco mais de calma aqui, para ver se vocês conseguem, né, visualizar direitinho e ficar uma explicação boa aí, ó. Lacei, no ponto seguinte eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o meio ponto alto. Lacei novamente, introduzo aqui no ponto seguinte, busco esse fio, faço outro meio ponto alto. Laço novamente, introduzo no próximo ponto, faço outro meio ponto alto. Então, tenho 3 aqui. Busco esse fio, passo por todos, faço uma correntinha, 2 correntinhas. E assim a nossa carreira vai ficando, ó. Vai ficando uns bloquinhos, espero que esteja dando para visualizar, ó. Eu tenho 3 pontos altos, 3 pontos altos e 3 pontos altos. Mas no caso aqui,
são 3 meio pontos altos. Então, eu tenho 3 meio pontos altos e 3 meio pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, é desta forma aqui, ó. Eu laço, introduzo a agulha aqui, busco esse fio, faço meio ponto alto. Laço novamente, introduzo no ponto seguinte, busco esse fio, faço outro meio ponto alto. Laço novamente, introduzo a agulha no ponto seguinte e faço outro meio ponto alto. E passo agora, ó, o ponto em todas. Aí, eu passo de uma vez. Faço uma correntinha, faço 2 correntinhas. E assim vai seguindo a nossa carreira. É sempre 3 meio pontos altos, aí eu passo o ponto em todos, faço 2 correntinhas. Vou fazer novamente, lacei, introduzi no ponto seguinte, busquei esse fio, passei em 2, é meio ponto alto. Lacei novamente, deixo aqui na agulha, ó. Introduzo no ponto seguinte, busco esse fio. Passo novamente aqui, ó, 2 meio pontos altos. Lacei novamente, introduzo no próximo ponto e faço outro meio ponto alto. Então, aqui eu tenho 3. Aí, eu laço novamente, agora eu passo de uma vez, ó. Faço uma correntinha, 2 correntinhas. E assim vai ficando por toda a nossa carreira. Então, eu vou seguir sempre assim, lacei, no ponto seguinte, agora eu faço meio ponto alto. Fiz desta forma, deixo o ponto na agulha, laço novamente, no próximo ponto de base eu venho, faço outro meio ponto. Deixo na agulha novamente, laço aqui, introduzo no próximo ponto, busco esse fio e faço outro meio ponto alto, ó. Tenho 3. Lacei novamente, busco tudo de uma vez, faço uma correntinha, 2 correntinhas. Vou terminar a nossa carreira e na curva eu mostro como que a gente vai fazer. Pera aí. Aqui, ó, eu cheguei ao final da carreira. Falta o último bloquinho. Lembrando que assim, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vamos fazer 15 bloquinhos como esse aqui. 1, 2 correntinhas, venho no ponto de base aqui, faço meio ponto alto aqui. Laço novamente, no ponto seguinte, faço meio ponto alto. Laço novamente, venho no ponto aqui, ó, outro meio ponto alto. E vou buscar tudo de uma vez. Aí, agora... Ai, meu Deus. Aí, agora, eu faço as 2 correntinhas, ó. 1, 2, e nós chegamos na nossa curva aqui, ó. Na curva, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer para cada ponto da curva agora 2 pontos altos. Então, vou introduzir aqui, ó. Faço um ponto alto, faço o segundo ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Laço novamente no ponto seguinte, faço um ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto de base e uma correntinha de separação. E vai ficando assim, ó. No ponto seguinte, eu vou introduzir a agulha aqui, fazer um ponto alto. Novamente, no mesmo ponto de base, eu faço outro ponto alto. Faço uma correntinha de separação. No próximo, eu venho, ó, faço novamente 1 e 2. Então, para cada ponto de base agora da curva, eu vou fazer 2 pontos altos e uma correntinha de separação, que é essa que eu tô fazendo agora. Então, agora, novamente, eu vou fazer, ó, um ponto alto, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Vou deixar aqui
para mostrar, ó, eu cheguei aqui na curva, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho 5 aqui, ó, na curva. Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 5 duplas, né, de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E agora eu vou fazer a última, porque nós temos aqui na curva 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com esse ponto aqui. Então, agora eu laço novamente e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou iniciar novamente os bloquinhos que eu fiz na carreira anterior. Então, vou fazer, ó, 1, 2 correntinhas e vou iniciar o meu próximo bloquinho. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no ponto de base, faço meio ponto alto. Laço novamente, introduzo aqui no próximo, outro meio ponto alto. Novamente, no ponto seguinte, outro meio ponto alto e busco tudo de uma vez. Faço uma correntinha, 2 correntinhas. Laço novamente, venho no ponto seguinte, meio ponto alto, novamente meio ponto alto e novamente meio ponto alto. E busco tudo de uma vez e faço 2 correntinhas. Novamente, no ponto seguinte, eu faço meio ponto alto, laço novamente, faço de novo outro meio ponto alto. Lembrando que o meio ponto alto, toda vez que eu laço aqui, ó, eu introduzo a agulha aqui no ponto de base, busco o fio e passo só uma vez em 2. E aí, eu deixo o ponto aqui na agulha. E agora, eu trago tudo de uma vez aqui, ó, e faço 1, 2 correntinhas. E assim, ó, vai ficando o nosso trabalho. Fica um bloquinho, ó, na mesma sincronia do outro, ó, certinho, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira pra gente iniciar a próxima. Ó, estou chegando ao final da carreira e eu vou mostrar pra vocês que aqui nesse último bloquinho, nós não vamos ter 3 pontos altos, teremos 2, mas isso não vai atrapalhar nada no desenvolvimento do nosso trabalho, tá bom? Então, não se preocupem se a hora que vocês derem a volta, sobrar 2 pontos aí na curva. Então, vamos lá aqui, ó, fechamos de uma vez e agora nós temos a próxima curva para poder iniciar a próxima carreira daqui a pouco. Então, nessa curva, da mesma maneira que a gente fez aqui desse lado, eu vou fazer 1, 2 correntinhas aqui. E em cada ponto desse de base, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto na base, com uma correntinha de separação, ó. Então, fiz 2 pontos altos, o primeiro, o segundo no mesmo ponto de base, fiz uma correntinha, e assim eu vou seguindo na curva, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base e uma correntinha. Novamente, eu vou laçar, vou introduzir no próximo ponto, fiz um ponto alto, 2 pontos altos e uma correntinha. Novamente, no próximo, eu vou fazer, ó, um ponto alto, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e estou chegando no último aqui, ó. Vou fazer novamente um ponto alto e no mesmo ponto de base outro ponto alto e uma correntinha de separação. E aqui nós temos o início aqui, ó. Essa primeira correntinha aqui, ó, do primeiro ponto para virar essa próxima carreira, eu conto normalmente, ó, 1, 2, 3. Na terceira, eu vou introduzir a agulha aqui, vou buscar esse fio e vou fazer o ponto baixíssimo. Pra gente poder tá iniciando a nossa próxima carreira. Para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto,
e mais uma correntinha para poder chegar nesse espacinho aqui. Nesse espacinho agora, eu vou laçar, lacei aqui. Nesse espacinho, entre um bloquinho e outro, eu vou introduzir agulha, fazer meio ponto alto. Laçar novamente, fazer outro meio ponto alto. Tenho 2 já aqui. Laçar novamente e fazer outro meio ponto alto. Então, agora, nesta carreira, novamente, é como a repetição da carreira anterior. Eu vou fazer 3 meio pontos altos e fechar tudo no último ponto. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2 correntinhas, venho pro próximo espacinho, faço, ó, introduzo a agulha, busco o fio. Passei uma vez, deixei o ponto na agulha. Lacei novamente, introduzi no mesmo espacinho, busquei, passei em 2 partes aqui do ponto e deixo o ponto na agulha de novo, que esse aqui é o meio ponto alto. Lacei novamente, introduzi no mesmo espacinho, busquei o fio, passei em 2. Tenho 3 meio pontos altos e busco de uma vez. E faço uma correntinha, 2 correntinhas. Novamente eu vou laçar, vou introduzir no próximo espacinho, ó. Fiz meio ponto alto, deixei o ponto na agulha. Lacei novamente, introduzi no espacinho, busquei o fio. Passo aqui, ó, em 2 apenas, tenho meio ponto alto de novo. Lacei novamente, introduzi no mesmo espacinho, busquei, passei em 2, tenho 3 meio pontos altos e busco tudo de uma vez só. Faço uma correntinha, 2 correntinhas. E assim, ó, vai ser essa nossa próxima carreira até chegar na curva. Quando chegar na curva, aqui, ó, estou chegando ao final desta carreira, né? Lembrando que o processo foi o mesmo, a gente fez 3 meio pontos altos, puxou, separados por 2 correntinhas. Agora, nós vamos chegar na curva novamente. Então, aqui eu tenho, né, esse espacinho, eu vou fazer novamente laçando, introduzindo a agulha, fazendo meio ponto alto. Lacei novamente, introduzo a agulha, outro meio ponto alto. E novamente, outro meio ponto alto, sempre 3 meio pontos altos. E puxo tudo de uma vez. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Agora, ó, chegamos na curva. Na curva, agora o procedimento é desta forma. No primeiro ponto alto aqui, ó, desse da curva, eu vou fazer um ponto alto, para esse ponto aqui da carreira de base. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora vai ser desse jeito a nossa curva. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto apenas, e no segundo eu faço 2 pontos altos. E assim, eu vou seguir por toda a minha volta. Eu vou laçar aqui, introduzir a agulha, buscar esse fio, ó, fazer um ponto alto normalmente. No primeiro ponto de base aqui, ó. No segundo, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora a nossa carreira era desse jeito, sendo que na curva eu tenho, para cada bloquinho da carreira anterior, eu vou fazer 3 pontos altos, sendo um sozinho e 2 no segundo ponto de base aqui. Então, vou laçar, ó, eu tenho o primeiro, um ponto alto. Para o segundo da minha base aqui, eu vou fazer 2 pontos altos para esse espacinho, ó. Eu laço e faço o ponto alto. Novamente, eu vou laçar, venho no próximo ponto, ó, faço o ponto alto. Faço o ponto alto, laço novamente e vou fazer 2 pontos altos para cada ponto aqui da minha base, né? Ó, no primeiro eu faço apenas um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim eu vou fazer ao longo da minha curva, um ponto alto, 2 pontos altos pro próximo ponto aqui da carreira de base. E a curva vai ficando desta forma aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para mostrar, ó. Eu tenho aqui, ó, o início da minha curva, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Vão ficar 5 bloquinhos com 3 pontos altos. E agora eu vou fazer o último aqui, ó. Lembra que a carreira anterior nós tínhamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separado por uma correntinha. Agora eu tenho um ponto alto para esse ponto de base e 2 pontos altos para esse aqui. E sigo a minha carreira aqui. Então, é desta forma aqui, ó. Eu parei para mostrar direitinho que a gente vai laçar. Eu vou fazer, ó, um ponto alto aqui no primeiro ponto de base. E no segundo, ó, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, eu faço 1, 2 correntinhas. E a partir desse espacinho, eu vou seguir fazendo novamente. Lacei, ó. Meio ponto alto, lacei novamente no mesmo espacinho, outro meio ponto alto, lacei novamente no mesmo espacinho, outro meio ponto alto. Puxei tudo de uma vez, faço uma correntinha, 2 correntinhas e venho pro próximo espacinho. Meio ponto alto no mesmo espacinho e meio ponto alto. Busco tudo de uma vez, 2 correntinhas. E assim, nós vamos seguir até chegar à próxima curva. Estou chegando ao final desta carreira. Quero que vocês observem aqui, ó, como fica certinho, fica planinho, não fica curvando, né? Fica bem plano, certinho o tapete. Agora, ó, o procedimento que a gente teve aqui, só para lembrar novamente, nesse primeiro ponto aqui de base, que a carreira anterior foi 2 pontos altos no mesmo ponto de base, aqui eu fiz um ponto alto para esse ponto de base e no próximo eu fiz 2 pontos altos. Agora eu vou ajustar aqui novamente e nessas correntinhas do início, ó, da carreira anterior, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, no terceiro eu vou introduzir a agulha, vou buscar esse fio e vou fazer o ponto baixíssimo. Aqui, ó, terminei a minha carreira. Agora, eu vou cortar esse fio aqui para poder começar e iniciar a parte azul. Então, como eu vou proceder aqui, ó? Nós vamos cortar, não precisa ser um fio muito longo, tá? Um fiozinho curto aqui. Parece que vai fazer uma curvinha aqui, mas não é não. Na próxima carreira a gente já deixa bem certinho, porque ele tá certo, ó. Só na hora que mexe que parece que quer virar, mas não é não, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pegar uma agulha de espessura menor, vou introduzir aqui, vou passar por dentro desse ponto, vou buscar esse fio para dar essa laçada aqui. Busquei. Vou deixar essa pontinha de fio solta aqui, não precisa se preocupar, que nas próximas carreiras que vem por aí, a gente faz o acabamento bem direitinho, sem o perigo de soltar, ó. Eu gosto de passar por dentro aqui do fio. E aí, a gente caminha com ele mais um pouquinho, só pra firmar certinho e vai arrumando, ajustando certo, ó. Tá? Então, essa ponta de fio aqui não precisa se preocupar, que daqui a pouco eu já arremato essa ponta. Então, a gente caminha um pouquinho só pra evitar, né, que solte depois. Então, vamos agora usar o azul. Vamos iniciar o nosso azul aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar fácil a ponta. Ô, bênção, consegui encontrar fácil, olha aqui. Maravilha! Então, já introduzi aqui, eu puxei o fio aqui do centro do novelo. E agora eu vou iniciar a próxima carreira, que a nossa próxima carreira agora, a gente inicia a parte do Vzinho. Então, eu vou iniciar deste lado aqui, deixa eu virar o trabalho, para eu começar pela curva, né? Porque é na curva que eu tenho os pontos fechados. Então, eu vou, ó, introduzir a agulha nesse primeiro lequinho aqui da curva, aqui nesse cantinho aqui, ó. Introduzir, vou buscar esse fio aqui. Lembrando que eu não gosto de dar o nozinho, tá? Eu não tenho esse hábito do nozinho. Mas quem aí proceder da sua maneira, usar o nozinho, pode ficar à vontade. Eu acredito que não vai interferir no seu trabalho. Então, aqui eu deixo essa ponta sobrando, que depois eu vou arrematar ela. E aí, eu vou subir aqui, ó,
uma, duas, três correntinhas. No ponto seguinte, eu vou fazer outro ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer mais um ponto alto. E eu estou, ó, segurando essa ponta aqui, ó. Notem que ela tá ficando aqui, ó, já presa nos pontos que eu já fiz, ó. Tá presinho aqui esse ponto do começo. Então, agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma correntinha e, novamente, no mesmo espacinho, eu vou fazer o ponto alto. Então, deixa eu mostrar direitinho. Eu comecei na curva, no primeiro bloquinho da curva. Eu fiz um ponto alto pro ponto de base. Fiz outro ponto alto para o outro ponto aqui na base. E nesse ponto aqui, que é o terceiro da nossa carreira anterior, eu faço 2 pontos altos no mesmo espacinho, mas com uma correntinha de separação, que isso aqui é um Vzinho. Eu espero que esteja dando para visualizar. E aí, nós vamos seguir assim na curva, ó, fazendo o ponto alto, ó, para cada ponto na base aqui, fiz um ponto alto, laço novamente, vou fazer outro ponto alto, laço novamente e vou fazer o ponto alto aqui, ó. Só que aqui é o nosso terceiro ponto alto da carreira anterior. Eu vou fazer uma correntinha, vou laçar novamente e fazer outro ponto alto no mesmo ponto de base. Então, agora a nossa carreira vai ser desta forma aqui. Vou laçar novamente, ó, vou fazer um ponto alto aqui, outro ponto alto no ponto seguinte. E nesse próximo ponto alto aqui, ó, que é dos 2 da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo ponto da carreira de base, né, do ponto da carreira anterior. Então, laço novamente agora e faço um ponto alto. Então, resumindo esta curva agora, ela vai ser assim, ó, 2 pontos altos. E depois eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, a nossa curva agora fica desta forma aqui, ó. Porque aí ela fica certinha, não vai encurvar, não vai enrolar, não vai nada. Ela vai ficar certinha aqui. Então, vamos seguir, ó, o nosso procedimento é sempre assim, ó, um ponto alto, 2 pontos altos, deixa eu laçar aqui que escapou, ó. 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Vai ser desta forma aqui, ó. Acho que dá para visualizar aí que aqui já começou a ter Vzinho, ó. Tem um aqui, 2, 3 e 4. Então, agora a gente laça novamente e vamos fazer aqui, ó. 1, 2, e no terceiro eu faço 2 pontos altos, sendo um ponto alto normal, uma correntinha e outro ponto alto na nossa curva. Olha só como ficou. Então, aqui, ó, no início eu tenho um Vzinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Vzinhos, né? Agora, olha como vai ser o nosso procedimento aqui para essa carreira da parte reta. Nós vamos laçar o fio na agulha. Nesse próximo espacinho que tá aqui na nossa frente, eu vou fazer um Vzinho. Fiz um ponto alto, fiz uma correntinha e outro ponto alto no mesmo espacinho. Lacei novamente, venho no próximo espacinho, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo espacinho. E assim eu vou seguir agora só fazendo Vzinho, ó. Lacei, introduzi no espacinho, fiz o ponto alto. Fiz a correntinha, lacei novamente e fiz outro ponto alto. E a nossa carreira de Vzinho tá nascendo aqui, ó. Fica desta forma. Laço novamente, um ponto alto, laço novamente. Perdão que tem que fazer a correntinha. Faz um ponto alto, uma correntinha, laça e faz outro ponto alto. Então, esse detalhe que a gente não pode esquecer.
sempre fazer, ó, o ponto alto, a correntinha e outro ponto alto. Assim. Laça novamente, introduz no próximo espacinho, faz o ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. É a nossa carreira agora só de Vzinho. Essa parte reta agora, ela vai ser sempre igual, sempre no Vzinho. Não vai ter outra diferença nessa parte reta do tapete. Só na curva que sempre tem aumentos para que ela não enrole ou fique, né, querendo virar para cima assim a pontinha, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Depois eu faço o arremate dessa ponta que tá sobrando aí do fio que a gente tava usando na carreira anterior. Um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no próximo espacinho, uma correntinha e outro ponto alto. Então, essa parte, ela vai ser sempre igual a partir deste momento. Nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E assim, a nossa carreira de Vzinho vai embora desta forma, ok? Ó, fica desse jeitinho aqui. Aqui, ó, eu estou terminando a próxima curva, né, do tapete, porque a primeira já foi realizada. Só para reforçar aqui como a gente faz na curva, é um ponto alto, 2 pontos altos, e no último ponto alto aqui desse bloquinho, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Desta forma aqui, ó. É assim o procedimento desta parte. E agora, pra gente seguir, eu já vou direto fazendo o Vzinho. Então, vou laçar aqui, ó, e no espacinho eu já faço um Vzinho. É um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No espacinho, ó, ponto alto, correntinha e ponto alto. Porque essa parte reta sempre vai ser igual. Ponto alto, correntinha e ponto alto. Então, aqui sempre vai ser desta forma. A gente vai seguir sempre igual. A parte reta daqui pra frente não tem nenhum mistério, ó. Laçou, introduziu, fez um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Laçou novamente, fez um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Laçou novamente, introduziu a agulha, buscou esse fio, ó. Fez o ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Então, assim, ó, olha só como fica o trabalho. Já começa a ficar aí uma lindeza, né? Que a mistura do cru com azul é muito lindo também, né? Então, a gente vai seguir agora fazendo desta forma, uma correntinha e outro ponto alto. Laçou novamente e vamos dar sequência aí, ó. Sempre fazendo o mesmo procedimento, não tem mistério, agora é muito, né, fácil e simples. Eu gostei desse tapete por isso, que essa parte aqui, depois que você pegou o jeitinho e viu que você faz um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo espacinho, aí você fica até confortável para seguir aí fazendo o seu trabalho, né? Super simples, vai rapidinho aqui. Sendo que o cuidado que a gente tem que ter, como eu já havia comentado, é na curva para que ela não enrole ou vire, né? Ou fique querendo encurvar, porque essa é a parte que a gente tem que ter o maior cuidado, porque a parte reta é sempre mais fácil, ó. Vai ficar reto, é muito mais simples. Então, vamos laçar, fazer o ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Novamente, ponto alto, correntinha e ponto alto. Novamente aqui no espacinho, ó. Laçou, fez o ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E assim aqui, ó, a gente chegou, né, praticamente no final. Então, nós temos mais um espacinho aqui, que é onde eu vou fazer o último Vzinho, ó, desta carreira. O ponto e fiz o Vzinho aqui, ó. Pronto. E agora, 1, 2, 3, fechamos com ponto baixíssimo. Deixa eu introduzir novamente que escapou.
baixíssimo. E olha só como o nosso tapete fica, né? Ele já fica muito lindo aí nesse processo. Agora, nós vamos subir para a próxima carreira. Então, aqui, ó, que eu vou fazer agora neste momento, nós vamos caminhar, porque temos um Vzinho aqui, ó. Então, eu vou caminhar, ó, introduzir a agulha aqui nesse próximo ponto, caminhar sem apertar. Eu vou explicar por que que eu vou caminhar aqui para dentro do Vzinho. Eu vou caminhar para dentro do Vzinho, por quê? Porque vai ficar mais fácil para a gente iniciar as nossas próximas carreiras que vem, para não ficar marcando demais o início, né, de cada carreira. Então, eu venho aqui, ó, dentro do Vzinho, vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas, aqui equivale a um ponto alto. E faço mais uma correntinha, 4 correntinhas no caso. Volto no mesmo espacinho e vou fazer um Vzinho aqui, ó. Fiz um Vzinho. E agora eu vou seguir, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto na base aqui. E sigo fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto na base. E vou, sempre que chegar nos Vzinhos aqui, eu vou fazer o meu Vzinho. Então, tô fazendo um ponto alto, ó, para cada ponto na base. Cheguei no Vzinho, vou laçar e fazer o meu Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espacinho. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora não tem nem segredo. Quando você chega na curva, você vai fazer um ponto alto para cada ponto na base, ó. E dentro do Vzinho, você faz outro Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Um ponto alto para cada ponto na base, eu faço o ponto alto, ó. Faço outro ponto alto. E vou caminhando até eu chegar no Vzinho. E assim, ó, vai ficando a nossa curva. E aí, ela fica certinha. Não fica curvando, nem querendo enrolar. Então, é um processo aí que depois que você pegou o jeitinho, você sabe que o Vzinho é dentro do Vzinho, fazendo um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto, e seguir fazendo um ponto alto para cada ponto na base dos pontos que você já estava fazendo normalmente. Então, é desta forma, ó. Cheguei no Vzinho, eu faço um Vzinho dentro do outro. É assim que eu vou proceder desta forma, ó. Que esse tapete, ele ficou muito simples, né? Quando eu analisei, aliás, eu tirei a base desse tapete, foi de um gráfico. Peguei um gráfico na internet e fui fazendo algumas adaptações, até porque no gráfico não tinha especificado ali a quantidade de carreiras e a quantidade de situações para você ter o seu tapete da maneira, né, desejada. Então, ó, olha aí, cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai vendo umas pontinhas ficando marcadas, que é exatamente a curva. Então, ele vai ficando desta forma. Aqui não tem mistério, é só seguir, ó, laçou dentro do Vzinho. Ponto alto, correntinha e ponto alto. Laçou dentro do Vzinho, ponto alto, correntinha e ponto alto. Dentro do mesmo espacinho. E assim vai a nossa carreira toda em Vzinho. Chegando aqui ao final desta curva, né, pra gente seguir a parte reta novamente, só para relembrar, aqui a gente sempre vai seguir um ponto alto para cada ponto na base, e quando a gente chega no último ponto alto aqui da curvinha, né, que na carreira anterior era 2 pontos altos no mesmo ponto de base, eu vou fazer novamente, ó, um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo ponto de base, que é o nosso Vzinho. Então, aqui, ó, eu terminei a curva desta maneira e notem que ela fica certinha, não fica enrolando nem nada.
Então, agora, sempre vamos seguir para dentro dos próximos Vzinhos, ó, fazendo ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Novamente, um ponto alto, correntinha e ponto alto. Então, assim, ó, nós vamos seguir sempre até chegar à nossa próxima curva. O detalhe, como eu sempre falei desde o início do trabalho, é na curva que a gente tem que ter cuidado. Então, agora, quando a gente for fazer a próxima carreira, nosso cuidado é sempre na curva, porque a parte reta ela é sempre igual. Então, é só Vzinho. Quando eu chegar no início da próxima carreira, a gente começa a outra carreira e eu mostro como que a gente vai fazendo. Aqui eu estou chegando ao final desta carreira, pra gente iniciar a próxima, né? Então, eu cheguei aqui, ó, fiz o ponto alto para cada ponto de base. E estamos chegando aqui no Vzinho onde a gente iniciou a carreira anterior. Então, é sempre assim, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, a gente introduz a agulha e faz o ponto baixíssimo. Introduz a agulha aqui dentro do Vzinho, busca esse fio e faz o ponto baixíssimo aqui novamente. E aí, eu vou subir 1, 2 correntinhas, que equivalem aqui a 3 pontos altos, né? 3 correntinhas, perdão, que equivalem a um ponto alto, e mais uma correntinha. Então, aqui sempre vou iniciar no meu Vzinho. Laço novamente e faço o ponto alto no mesmo espacinho, né? Aí, ó, sempre vai ser desta forma. E notem que depois não dá nem pra saber onde foi que você iniciou, porque dentro do Vzinho fica mais fácil, dá pra disfarçar bem o início de cada carreira. Então, agora nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazendo aqui, ó, ponto alto para cada ponto na base. Quando eu chego no meu Vzinho aqui, ó, eu venho direto para dentro do Vzinho. Porque aqui a gente tem o ponto alto, uma correntinha e o ponto alto que é o nosso Vzinho. Agora, eu não vou fazer, ó, o ponto alto aqui nesse ponto do Vzinho da carreira anterior. Eu vou direto para dentro do Vzinho. E faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E vou caminhar aqui, ó, no ponto alto seguinte, no ponto alto seguinte e no ponto alto seguinte. Cheguei no Vzinho novamente, eu vou para dentro dele direto e faço outro Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E vou seguir nos próximos pontos, ó, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, é sempre desta forma. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E quando eu chegar no Vzinho, eu laço e vou direto para dentro dele, ó. Já faço um ponto, uma correntinha e outro ponto. Novamente, eu vou laçar e vou seguir um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando que desta vez eu não vou fazer ponto alto usando os pontos da base do Vzinho, né? É desta forma aqui, ó. Deixa eu virar o trabalho aqui para poder vocês visualizarem direitinho. Aqui, ó, eu fiz um Vzinho dentro do Vzinho da carreira anterior. E no próximo ponto seguinte, após o Vzinho, ó, pode ver que aqui tem o ponto do Vzinho. Eu não faço nele, eu venho no seguinte. Aí, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. E agora, eu vou para dentro do próximo Vzinho. Eu não vou fazer ponto aqui, ó, nesse ponto que é do Vzinho da carreira anterior. Eu já vou direto dentro dele e faço o Vzinho, que é o ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E sigo no ponto seguinte, ó, fazendo um ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. Se for para simplificar, agora nós temos 4 pontos altos e um Vzinho. Eu faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E como agora eu vou começar minha parte reta, é só Vzinho agora. Direto dentro do Vzinho, faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto.
novamente dentro do Vzinho, faço ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Laço novamente, vou dentro do Vzinho, ó, um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Então, eu vou seguir desta forma aqui, ó. E o nosso trabalho vai ficando assim, lindo e direitinho. Chegando ao final desta carreira, normalmente, né, fazendo aqui a nossa parte reta, e sempre o início é da mesma forma. Nós vamos contar 1, 2 na terceira correntinha, fazer o ponto baixíssimo, caminhar para dentro do Vzinho, ó, fazer o ponto baixo, 1, 2 correntinhas, 1, 2, 3 equivale a um ponto alto e mais uma correntinha. No mesmo ponto de base, a gente faz aí um novo Vzinho. Agora, aqui, ó, nós vamos ter 10 carreiras de Vzinhos. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, faltam 7 carreiras para a gente terminar o nosso trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento da curva e nós vamos fazer as nossas carreiras e vamos voltar para fazer o arremate. Então, ó, eu fiz o primeiro Vzinho aqui, não vou fazer ponto alto aqui no ponto do Vzinho anterior, eu venho pro próximo ponto, ó, eu faço ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Então, esta carreira aqui agora, nós vamos ter 3 pontos altos e vamos direto para dentro do Vzinho, ó. Um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Sempre desta forma. Temos que ver que cada vez que a gente faz a curva, nós vamos manter o Vzinho dentro do Vzinho. E vamos seguir fazendo os pontos na lateral. E assim a gente segue. Vamos fazer mais 7 carreiras e voltaremos para finalizar. Ó, aqui eu estou chegando nesta curva novamente, lembrando que a parte reta sempre vai ser esse Vzinho. Então, aqui na curva, ó, eu cheguei no último Vzinho e vou iniciar a curva. Então, eu tenho aqui na frente, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos, até chegar no Vzinho. Então, o que que aconteceu aqui? Nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, chegando no Vzinho e fazendo o Vzinho. Agora, nessa próxima carreira, a partir daqui, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vamos chegar aqui, ó, espero que dê para vocês visualizarem. Eu vou puxar um pouquinho aqui para não sair, só para mostrar, ó. Aqui eu tenho o Vzinho e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos. E aqui eu tenho o Vzinho. Então, o que vamos fazer agora? Os 4 pontos altos, e quando eu chegar no Vzinho, eu venho direto para dentro do Vzinho. E vou seguir fazendo desta maneira. Eu vou fazer aqui para que vocês possam entender, vai ficar desta forma aqui, ó. Eu vou ajustar aqui o ponto. Lacei, fiz um ponto alto. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. 4 pontos altos. Então, ó, antes desse Vzinho, eu tenho 4 pontos altos. Agora, eu vou laçar o fio na agulha e vou direto para dentro do ponto alto. Porque fica uma dica aqui agora, porque assim, ó, eu sempre, desde o início do trabalho, eu falei, a gente tem que ter o maior cuidado aqui na curva, para que ele não fique repuxando, não queira virar. Então, quando a gente chegou na quarta carreira, ó, 1, 2, 3, 4. Nós estávamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até quando chegava no Vzinho, por exemplo, eu vou mostrar o exemplo aqui. Eu laçava, fazia esse ponto aqui, ó, que tá ligado no Vzinho, é só um exemplo, e fazia o Vzinho aqui dentro.
Nessa carreira agora, que é 1, 2, 3, 4, 5, a sexta carreira, eu apenas vou para dentro do Vzinho. Eu faço os 4 pontos altos, laço o fio na agulha e vou direto para dentro do Vzinho. Faço uma correntinha e faço outro ponto alto. Então, agora essa carreira vai ser desta forma. E aí, eu sigo fazendo, ó, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Aqui, nesse caso aqui, ó, que é dentro da base da curva, eu não vou fazer apenas 4 pontos altos. Aqui são 5 pontos altos, ó. Então, a diferença antes desse Vzinho aqui são 4 pontos altos e após esse Vzinho são 5 pontos altos. E aqui agora, eu vou seguir diretamente para dentro do Vzinho. Então, eu sempre vou seguir assim, ó, os pontos que tiver antes do Vzinho, eu faço o ponto alto normal, e os pontos que tiver após o Vzinho, eu faço normal até chegar no Vzinho. Então, aqui, ó, eu fiz os pontos altos e agora cheguei no Vzinho, laço e vou direto para dentro dele aqui, ó. Uma correntinha e faço o Vzinho. E sigo normalmente fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. Eu venho nos pontos seguintes, faço 1, 2, 3, 4 e vou seguindo, ó, nos pontos altos que tem antes do Vzinho. Tenho mais um aqui. E cheguei no Vzinho, olha aqui o Vzinho. Lacei, introduzi dentro do Vzinho, fiz um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E assim eu sigo normalmente fazendo um ponto alto para cada ponto na base. E vou seguindo. Sempre que chegar próximo do Vzinho, eu vou fazer o ponto alto e vou seguir direto para dentro do Vzinho. Só esse detalhe que é bom sempre prestar atenção, que daí o seu tapete vai ficar certinho, não vai querer encurvar, não vai querer virar. E aí, eu acredito que dá para visualizar, ó, onde tá a marca onde tem os Vzinhos, ó. Na curva aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Bem nessa curva aqui. Aí, eu tenho 6 aqui, ó. Que pega essa parte aqui toda da curva. Então, a gente vê a marcação até aí na visualização, dá pra ver onde tem os Vzinhos aqui, ó. Seguindo esta situação, dá tudo certo e o seu tapete vai ficar bem certinho. E aqui, ó, novamente, eu laço e venho pra dentro do Vzinho, fazendo um ponto alto, uma correntinha, e novamente outro ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto na base. Lembrando que a parte reta sempre vai ser igual, é só Vzinhos, então não tem nenhum tipo de dificuldade. E a gente segue desta maneira, ó. Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e estamos aqui já na sexta carreira. Nós temos mais 4 carreiras, porque são 10 carreiras de Vzinhos. Então, eu vou fazer aqui, ó, nós estamos na sexta, sétima e oitava. Eu vou fazer 8 carreiras nessa cor, para depois colocar essa parte aqui. Então, eu vou terminar as carreiras e volto pra gente começar a iniciar esse fio, né, que é o azul mesclado. Aqui, ó, chegando ao final da oitava carreira. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui, ó, eu vou fazer o fechamento dessa carreira, cortar o fio, pra gente trocar o fio agora. Neste momento, temos mais 2 carreiras, que será feita com azul mesclado. Então, aqui, ó, normalmente, para fazer o fechamento, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fechar aqui, ó. Assim está fechada a nossa carreira. Agora, eu vou cortar aqui, não precisa ser um fio muito longo, tá? Só um pedacinho.
E aqui, ó, como é um Vzinho, eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto aqui que eu tinha passado a agulha para fechar e vou puxar e passar por dentro o fio, assim, ó. Como se fosse, né, finalizar uma correntinha. Então, eu passei aqui e ele vai ficar desta maneira. Não precisa apertar muito, é só deixar aqui, ó. Introduz novamente nesse fio aqui, nesse ponto do Vzinho e deixa soltinho aqui, ó. E ele fica desta forma. Não se preocupa que a hora de fazer o acabamento, a gente vai, né, fazer o acabamento dessa pontinha do fio que está sobrando. Então, assim que fica o nosso trabalho. Lembrando que sempre quando a gente chega na curva, se notar que tá querendo encurvar alguma coisa, você sempre vai fazer um ponto alto para cada ponto de base e fazer o Vzinho no lugar do Vzinho, né? E aí fica tudo certinho, ó. Pode notar que essa base aqui tá bem certinha, não está encurvando de forma alguma. Agora, nós vamos usar esse fio aqui. Onde foi que tá a pontinha? Porque eu coloquei a pontinha pra dentro. Aqui. Então, a gente vai usar esse fio, ele é mesclado, ó. Agora tem um detalhe, você pode começar aqui com esse fio por onde você quiser. Então, tanto pode ser aqui na curva, quanto aqui nos Vzinhos. Então, eu vou começar aqui nesse Vzinho, pra gente seguir e fazer a nossa carreira. E vamos seguir normalmente fazendo a parte do Vzinho no Vzinho e a parte dos pontos altos nos pontos altos. Então, vou introduzir aqui o fio. Dentro do Vzinho, ó, eu vou fazer a primeira laçada aqui. Normalmente, eu deixo uma pontinha sobrando, eu espero que esteja dando para visualizar, ó, eu deixo essa pontinha sobrando, seguro esse fio e dou a laçada aqui, ó. Não se preocupe que essa pontinha depois a gente faz o arremate. Vou subir duas correntinhas, 3, 4. Então, subi, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, lacei novamente e no mesmo espacinho eu vou fazer um Vzinho. Então, aqui, esse é o meu primeiro Vzinho, ó. Eu espero que esteja dando para visualizar. Aí, eu tenho a pontinha de fio, porque eu acabei, né, de colocar esse fio aqui. Não se preocupem que depois a gente faz o arremate. E aí, vou seguir essa carreira normalmente laçando um Vzinho dentro de cada Vzinho, fazendo um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Laço novamente, vou no Vzinho, ó, e faço uma correntinha e outro Vzinho. Novamente, faço um ponto alto, uma correntinha. Peraí que o fio tá querendo embaraçar aqui. Pronto, soltei. Aqui, eu soltei o fio, lacei e faço mais um ponto alto. Então, essa parte vai ser sempre igual. Agora, a diferença é que a gente vai usar, né, o fio mesclado, que tem os tons de azul claro, médio e mais escuro. Então, vamos seguir, essa parte reta vai ser sempre igual, fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espacinho. E vamos seguir fazendo desta forma. E assim vai ficando. Eu vou terminar essa carreira, quando chegar na curva, eu mostro pra vocês. Ó, aqui eu estou chegando na curva e onde tem aquela pontinha do fio azul da carreira anterior. Então, eu introduzo a agulha aqui e vou caminhando esse fio em cada pontinho e deixo só uma pontinha dele aqui, ó. Pra gente começar a fazer o arremate. E no ponto seguinte aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base normalmente, ó. E o fio tá sendo preso aqui e o arremate está acontecendo. A pontinha tá aqui. Depois, quando termina, se sobrar uma pontinha, é só cortar e vai acertando aqui, ó. Então, a gente vai fazendo um ponto alto para cada ponto na base, normalmente chegando aqui na curvinha. E vai ficando desta forma.
E quando chega aqui, ó, próximo ao Vzinho, nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto na base. E nesse caso aqui, ó, tem um Vzinho aqui, eu espero que esteja dando para vocês visualizarem. Eu vou fazer o ponto alto aqui, nesse ponto aqui do Vzinho, e vou fazer um Vzinho dentro do Vzinho aqui agora, ó. Faço uma correntinha e faço um Vzinho. E vou seguir sempre fazendo um ponto alto para cada ponto na base. E vou seguindo desta forma. E assim a nossa curva vai começando a acontecer, sem ficar puxando ou repuxando pontos. E vai ficando desta forma aqui, ó. Então, sempre a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto na base. Quando a gente chega aqui próximo ao Vzinho, esse Vzinho saiu na cor bem escura. Então, vamos ver se tem um Vzinho aqui que vai ficar na cor mais clara, para poder dar para visualizar melhor. Eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto na base. Normalmente, os tons da linha vai variando, então aqui já tá mais claro, ó. E eu vou chegar no próximo Vzinho, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto na base. Cheguei aqui no Vzinho, ó. Novamente, eu vou ter o tom mais escuro, mas eu espero que esteja dando para visualizar. Eu vou fazer o ponto alto aqui, ó, na base do Vzinho do ponto anterior, e vou fazer um Vzinho dentro do Vzinho agora. Faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto na base. Então, agora eu vou terminar essa curva, terminar essa carreira e fazer apenas mais uma carreira para a gente fazer o arremate e o término desse tapete. Aqui, ó, cheguei na curva novamente. Essa é a nossa última carreira do trabalho, para depois a gente fazer as correntinhas do arremate. Então, aqui, ó, nessa curva, a única diferença que vai ter é que em cada Vzinho, em vez de fazer uma correntinha, eu vou fazer duas e o ponto alto no mesmo ponto de base aqui do Vzinho. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu já fiz um aqui, ó, eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Aí, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, normalmente, igual a gente fez, né, nas carreiras anteriores, que você vai seguindo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, né, e vamos fazendo assim, ó. E quando chega no Vzinho, a hora que a gente chegar no Vzinho, aí faz um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, que vai dando esse efeito, né, mais acentuado no trabalho, ó. Veja que aqui fez uma pontinha mais acentuada, por conta das duas correntinhas. Então, aqui eu estou chegando no Vzinho, cheguei aqui, ó, espero que esteja dando para visualizar. Vou laçar, fazer o ponto alto aqui. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, lacei novamente e faço o meu ponto alto. E fica desta forma aqui, ó. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, é dessa forma que eu vou fazendo. Normalmente, aqui não tem nenhum tipo de segredo, ó, é só um ponto alto para cada ponto na base. E o ponto alto, ele é muito simples, laçou, introduziu a agulha, buscou o fio, ó, ficou 3, passou 2, passou 2. E assim você segue fazendo, ó. O ponto alto é desta forma. Deixa eu segurar mais o tapete aqui, que ele tá pesando, tá querendo escorregar da mesa. Aí, aqui, ó, faço o ponto alto e outro ponto alto. Estou quase chegando novamente no Vzinho. Quando eu chegar no Vzinho, eu vou fazer agora, ó, aqui é o Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto aqui no mesmo ponto na base que é o Vzinho anterior. E assim agora eu sigo fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Então, é super simples, eu espero que vocês, né, tenham gostado desse tapete,
porque ele é fácil de fazer, muito simples. Mas quando a gente faz em passo a passo, né, pelos detalhes, de mostrar devagarinho cada situação que tem que ser realizada, aí demora um pouquinho, ó. Mas olha como vai ficando acentuado cada vezinho que eu fiz agora. Então, segue fazendo da mesma forma aqui nessa curva. Eu vou terminar esse que tá faltando e quando chegar aqui pra gente fazer a finalização, eu volto pra mostrar. Aqui, ó, chegando ao final da carreira, né? Olha como ficou essa parte aqui da lateral. Fica muito lindo, né? E agora nós vamos fechar essa carreira. Sempre, ó, iniciamos, né, no Vzinho. 1, 2, na terceira correntinha. Eu vou buscar esse fio e fazer o ponto aqui baixíssimo. Agora, ó, nós vamos fazer essa parte aqui, que é o acabamento do tapete. Eu vou mostrar aqui no tapete que eu fiz primeiro, que, ó, vai ficar desse jeito, como se fosse a correntinha para fazer o acabamento do tapete, ó. E nós vamos fazer por toda a lateral do tapete. Eu vou mostrar para vocês como começa e o segmento e nas curvas como a gente faz. Então, é super simples. Então, vamos lá. Ó, aqui, que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo, eu vou fazer apenas uma correntinha para poder entrar aqui dentro do Vzinho, ó. Quando eu chegar aqui dentro do Vzinho, eu introduzo a agulha, busco esse fio e faço uma correntinha aqui, apenas uma. Venho nesse ponto aqui, ó, o Vzinho tá aqui, eu vou introduzir a agulha aqui, dentro desse ponto, buscar esse fio e fazer mais uma correntinha. E vou fazendo assim, ó, introduzo, faço a correntinha. Chego dentro do Vzinho, faço uma correntinha só. E cada ponto na base, eu vou fazendo uma correntinha, ó como vai ficando. Então, eu vou fazendo aqui, ó, seguindo. Dentro do Vzinho, eu faço apenas uma correntinha. Deixa eu mostrar aqui novamente. Deixa eu arrumar o fio. Ó, aqui é o Vzinho. Eu introduzo a agulha, busco o fio, faço a correntinha. Aqui eu tenho esse ponto do Vzinho, eu vou introduzir a agulha, buscar o fio e fazer outra correntinha. Aqui no meio, ó, entre os Vzinhos, eu introduzo a agulha, busco o fio e faço a correntinha. Dentro do Vzinho eu busco e faço a correntinha. E vai ficando desta forma, ó. É como se fosse uma correntinha dentro da trama do tapete. Então, fica dessa forma, ó. Então, sempre, ó, eu tenho o ponto aqui do Vzinho, eu introduzo a agulha, busco o fio e faço a correntinha. Desse jeito aqui. No próximo, eu introduzo a agulha, faço outra correntinha. Dentro do Vzinho, faço uma. E assim a gente vai seguindo, ó. Fazendo dentro de cada ponto uma correntinha. E dentro do Vzinho, uma correntinha. Por quê? Quando a gente faz o Vzinho aqui da lateral, a gente faz só uma correntinha de separação entre os pontos. Então, aqui é sempre uma correntinha só. E assim você vai seguir por toda a lateral do tapete. Quando chegar na curva, eu mostro pra vocês como a gente tem que fazer. Sendo que é muito simples, ó. Dentro do Vzinho, uma correntinha. E em cada ponto aqui, ó, eu vou introduzindo a agulha e fazendo a correntinha. Não tem nenhum tipo de problema, ó, super simples. Vou fazer aqui um pouco mais devagar para poder visualizar direitinho, ó. Introduzo a agulha, busco o fio, faço a correntinha. Introduzo dentro do Vzinho, busco o fio, faço outra correntinha. Introduzo novamente e vou fazendo a correntinha, ó. Em cada espacinho, eu vou fazendo a correntinha. Dentro do Vzinho, uma correntinha. E assim eu vou seguindo. E a correntinha vai sendo formada na lateral do tapete, ó. Vai ficando desta forma. Fica bem direitinho. Então, eu sigo sempre desta maneira, fazendo uma correntinha aqui dentro do Vzinho. E em cada ponto na base aqui, eu vou fazendo também a correntinha, ó. Só buscou e passou. É como se você estivesse fazendo a correntinha inicial do tapete. A diferença é que aqui você tá introduzindo
na borda do próprio tapete, ó. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Introduzindo a agulha, buscando o fio e laçando, fazendo a correntinha. Vou fazendo, ó. Quando eu chegar na curva, olha como vai ficando. Cheguei aqui na curva, daqui a pouquinho a gente vai chegar na curva e eu vou mostrar como é feito. Então, eu sempre vou fazendo desta forma aqui, ó. Que a agulha escapa, essa agulha aqui tem hora que ela é bem escorreguenta. Então, aqui, ó, é simples de tá fazendo, não tem mistério. E essa é o nosso, né, arremate e finalização do tapete. Que eu espero que vocês tenham gostado. Que é um tapete muito simples de ser realizado. Aqui eu estou chegando na curva e eu tô introduzindo a agulha normalmente aqui, ó. Para fazer um ponto para cada ponto na base, fazendo uma correntinha aqui. Então, cada vez que eu introduzir aqui, ó, eu busco e faço a laçada. Introduzo, busco o fio e faço a laçada, que é uma correntinha, ó. Normalmente aqui. Agora aqui, ó, chegamos na curva. Ao invés de fazer apenas uma correntinha aqui, eu vou fazer duas. Então, eu introduzo a agulha dentro desse Vzinho, busco esse fio, fiz uma correntinha. Novamente, eu busco o fio, faço outra correntinha. E aí, eu pego aqui nesse próximo ponto, ó, da base do Vzinho e faço a correntinha. E vai ficar desta forma aqui, ó. E assim a gente vai seguir por todo o tapete. Não tem mistério, ó. Você introduz a agulha e busca o fio. Introduz a agulha e busca o fio. E vai fazendo assim, ó. Quem tem um ponto muito apertado, tem que ter um pouco de delicadeza e tentar não apertar tanto. Senão pode ter um pouco de dificuldade. Porque eu uso a agulha 4 milímetros, até porque o meu ponto é apertado. Então, às vezes, eu também tenho que, né, ter cuidado na minha tensão aqui na hora que eu vou fazer o trabalho. E assim vai seguindo, ó como fica direitinho, ó. Então, chegou aqui, eu faço duas correntinhas e uma correntinha para cada ponto de base. E assim nós vamos seguir por todo o tapete. Ó, aqui, ó, chegando ao final, né, pra gente poder fazer o arremate. Lembrando que sempre, ó, eu deixei um Vzinho aqui sem fazer pra mostrar novamente, pra não restar nenhuma dúvida aí, ó. Eu introduzo a agulha aqui dentro do Vzinho e faço uma correntinha, novamente faço outra correntinha. No ponto seguinte, eu faço a corrente aqui, ó, introduzo, busco o fio e laço. Então, eu vou seguindo desta forma. E olha como ficou. Aqui, novamente, ó, nós vamos seguindo, fazendo da mesma maneira. Introduzindo a agulha, buscando o fio e fazendo a correntinha aqui na lateral do tapete. Até chegar ao final. Aqui nós estamos já, ó, pra chegar no início da correntinha que a gente fez na lateral. Então, eu vou cortar o fio. Não precisa ser um fio muito longo, ó. Eu vou deixar só um pedaço aqui, mais ou menos assim. E vamos seguir aqui para finalizar esse trabalho. Então, aqui eu tenho mais uma correntinha, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, e fazer mais essa correntinha. E aqui tá o início, ó, onde a gente começou a fazer a correntinha. Eu vou introduzir novamente aqui a agulha, fica um pouquinho apertado que foi o início, e busco esse fio e agora eu tiro de uma vez só aqui, ó, para eu poder fazer o arremate. Vou introduzir a agulha aqui, novamente aqui, ó, embaixo do ponto, e trazer esse fio aqui pra trás, ó, perdão, viu? Aqui, ó. Então, eu trago ele aqui pra trás. E olha como ficou. Antes de fazer o arremate final aqui das pontinhas, deixa eu esconder aqui, olha como ele fica. Ele fica muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado e façam esse trabalho.
Eu vou virar aqui pro avesso dele, pra gente fazer o restante do arremate das pontinhas de fio que ficou. Então, aqui a gente tem aqui, ó, essa parte no fio cru. Eu vou pegar uma agulha de espessura mais fina e vou caminhar esse fio aqui. Então, eu introduzo a agulha aqui com calma, busco esse fio e passo ele aqui, ó. Pronto. Novamente, eu vou introduzir aqui nesse pontinho de baixo. Lembrando, né, cada pessoa tem a sua forma também de fazer o seu arremate. E aí, pode ficar aí à vontade para estar realizando o seu arremate da maneira que você tem o hábito. Aqui é só uma sugestão para que o seu ponto não se solte, ó. E assim, você já pode estar cortando esse fio. Eu vou passar aqui novamente só para firmar essa laçada. E vou estar cortando esse fio aqui. E aí, eu faço desta maneira. E dou aquela arrumada, ó, e pronto. Aqui nós temos essas duas pontinhas do fio também. Esse fio aqui mais clarinho, eu vou ajustar ele. E vou buscar ele aqui pra dentro, ó, deste ponto aqui. Introduzo, passo ele pra cá, ó. E novamente, vou introduzir aqui a agulha e passar essa ponta de fio pra cá. E assim ele vai ficar bem presinho. E é só dar uma arrumada aqui, ó. Pronto. E aí ele fica bem certinho. E tá firme. É só cortar aqui agora, ó. E arrumar pra sumir aquele fiapinho que fica sempre. Esse outro aqui, da mesma forma. Como esse fio aqui, ele é bem escurinho, é só você introduzir a agulha aqui, ó. E trançar ele no meio desse fio que já é escurinho também. E ajuda até na hora do arremate. Então, eu vou caminhando aqui com esse fio. E vou trazendo ele aqui pra baixo, ó. E vou laçar ele aqui embaixo, nesse Vzinho, com bastante calma. E aqui eu trago ele, ó, busco o fio. Pronto. E corto também. Ó. Cortou, arrumou. E estamos com o nosso tapete terminado. E é assim que ele fica, ó. A curva dele fica desta maneira. Desse jeitinho. E a lateral assim. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiz de maneira prática, simples e fácil de confeccionar. Aqui tem essa versão, ó, que eu usei, né? Os tons de azul também aqui na borda e esse azul bem escuro aqui, ó. Então, muito obrigada a todos que me acompanham. Vocês que estiverem chegando, não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Até o próximo vídeo e tchau. Muito obrigada, fiquem com Deus.